Pessoal, o vídeo de hoje é sobre as medicações tarja preta para o sono. Será que vale a pena utilizar? Será que tem efeitos colaterais maiores? Será que a longo prazo não traz mais danos do que benefícios? Tudo isso a gente vai tentar responder no vídeo de hoje, tá? E dar algumas alternativas, ou mais especificamente no vídeo de hoje, uma alternativa para você melhorar seu sono, tá bom? Bom, essa é uma questão importante porque a gente sabe que esses remédios, quando eles são utilizados de modo agudo, eles são extremamente eficazes. Ou seja, você tem um problema de sono agudo, você utiliza ele, ele resolve do ponto de vista de indução do sono. Mas e a qualidade do sono? Como é que fica isso que a gente vai discutir, tá? Bom, em relação a esses medicamentos tarja preta, você tem vários estudos mostrando uma série de questões. Por exemplo, agora um estudo ali pela Universidade de Washington mostrou bem que de 6 em cada 10 americanos sofrem com problema de sono. É uma questão cada vez mais prevalente. Você tem, de fato, um problema não só com a insônia, como também com a reparação do sono. O sono está sendo cada vez menos reparador. Nos Estados Unidos, 9 milhões de americanos utilizam medicação para dormir, sob prescrição médica. Então é claro que quando a gente vê esses números, a gente tem uma nítida noção que é desnecessário tamanha prescrição. Hoje a gente trabalha com a noção de higiene do sono, trabalhando com exercício físico, trabalhando com manejo do estresse, trabalhando com suplementação, justamente para evitar esse tipo de excesso de medicação. É isso que a gente está falando. 9 milhões de pessoas utilizam medicações, né? É lógico que tem milhões de pessoas também que recorrem a métodos naturais. No entanto, você tem um excesso de prescrição médica em relação a essa questão dos medicamentos tarja preta, tá? Bom, é lógico que isso é difícil de controlar. Por quê? Porque, principalmente aqui no Brasil, você tem uma prática de utilização desses medicamentos de modo off-label, ou seja, a pessoa nem passa no médico e pergunta para um vizinho, pergunta para um colega qual remédio que está utilizando para dormir e acaba utilizando, tá? Ou utiliza para outro fim, por exemplo, para ansiedade, vê que é melhor para dormir e depois acaba utilizando, né? Lembrando que esses indutores de sono, eles subiram 42% a sua venda de 2009 a 2013, né? Principalmente ali quando a gente pensa em benzodiazepínico. O Rivotril, por exemplo, né, que o princípio é o clonazepam, uma da família dos benzodiazepínicos, quando você vê a ascensão de venda dele, foi assustadora. Então, nesses anos, o que se vendeu de clonazepam para indução de sono é muito grande, né? Você teve, de fato, um aumento muito grande. Bom, você tem outros medicamentos, tá? Os hipnóticos são muito utilizados. Eu já fiz aqui pelo menos uns 3 vídeos sobre o Zolpidem, como que ele atua. Na verdade, o Zolpidem, qual que é a diferença do benzodiazepínico? Acontece que ele atua nos receptores GABA-A, que são mais específicos. Quando a gente pensa em benzodiazepínico, eles atuam em mais receptores. Com isso, eles trazem uma quantidade de efeitos colaterais maiores. Bom, eu queria chegar no ponto seguinte. Esses remédios, eles fazem a indução de sono, porém, eles mudam a arquitetura do sono. O que é isso? Você piora a qualidade do sono, ou seja, mesmo você fazendo um sono com determinadas horas, você não tem a reparação. No dia seguinte, o que você tem? Ressaca, tontura, fraqueza, uma memória lenta, uma instabilidade de humor, tá? Isso a longo prazo acaba acontecendo isso. Às vezes você tem a memória prejudicada. Tudo isso vai acontecendo. Sem falar no ciclo vicioso, ou seja, você deixa de fazer as questões básicas de higiene do sono e acaba utilizando um fármaco justamente para suplantar essa questão do sono. Então isso a longo prazo é terrível, porque você não identifica a causa que está levando você a dormir mal e isso vai fazendo uma bola de neve. Isso é importantíssimo, tá? Então, assim, é importante que você alerte isso, principalmente quando a gente pensa em idosos, porque idosos têm problemas sérios com benzodiazepínicos, principalmente relacionados à queda, a acidentes, tá? Mesmo queda da própria altura, tem várias questões em relação a isso. Bom, um remédio natural que tem é o exercício físico. Por quê? O exercício físico altera não só o padrão de neurotransmissores, como o padrão hormonal. Então, essa restauração hormonal, você tem a melhora da qualidade do sono. Por exemplo,
Teve um estudo recente que pegou mulheres sedentárias com 65 anos que tinham insônia, e exercícios de 16 semanas mostrou que você teve não só uma indução mais rápida do sono, como essas mulheres acordavam menos à noite, tá? Quando você aplicou o questionário de bem-estar, ou seja, de reparação do sono, foi mostrado claramente que você teve uma reparação melhor do sono. Então, isso é muito importante, você fazer o exercício com a intensidade adequada, com o profissional adequado, porque de fato ele altera a questão do padrão de liberação hormonal e do padrão bioquímico, favorecendo o seu sono. É uma das etapas da higiene do sono. Aqui eu queria falar mais sobre o uso de benzodiazepínico, o aumento e os riscos que tem, justamente porque ele pode cair num ciclo vicioso e você não perceber a causa do problema. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, vamos chegar a 200 likes e até a próxima!